Olá, sou o Robson Marins e sou escritor e queria falar sobre um tema muito interessante. Quais são as consequências do abuso sexual na infância? A maioria das crianças que sofrem abuso sexual sempre é por alguém conhecido, por alguém do entorno familiar. Pode ser um amigo, um primo, um tio, ou seja o que for. Mas o que produz esse abuso sexual na criança? Que produz nela? Primeiro produz como que uma perca da identidade. A criança sente como que perdeu a sua essência, a sua essência como que aquela parte da sua inocência. Depois, a criança tem um baixo estímulo em poder estudar, porque tem dificuldades em estudar. Sua autoestima se queda muito baixa. E quando vai crescendo, carrega esse peso que muitas vezes não pode contar para ninguém, com medo de achar que seu familiar crê que ela está mentindo. Então tem muita mulher, tem muito jovem que carrega o peso do abuso sexual até hoje, porque tem medo de dizer e achar que não, ele está mentindo, porque não pode ser, isso não é verdade. E as consequências do abuso sexual traz isso. Deteriora a alma da criança. Faz essa criança que antes era apenas uma criança que busca viver, ser feliz, e tira a sua inocência, assim, de forma tão violenta. As consequências do abuso sexual na infância faz que muitas vezes confundamos um comportamento que a criança tem como que se fosse também como um transtorno mental. Muitas vezes você pode estar pensando que essa criança tem algum transtorno mental, tem algum problema de cabeça, mas não. Leva sobre si a carga desse problema, disso que ela oculta nela, dessa violação que ela teve, dessa agressão corporal. E isso ele vai produzindo um conflito totalmente interno, incapaz de se relacionar com outras pessoas. Porque toda pessoa que sofre um abuso sexual, depois ela não consegue confiar nas outras pessoas. Ela tem muita dificuldade em confiar em alguém. Acha que qualquer pessoa que se aproxima vai ser o mesmo que o seu agressor fez com ela. Então, ela na sociedade se vê um pouco indefensa, tem problemas de se relacionar, de confiança em si mesmo. E como lidar com esse problema que é o abuso sexual infantil? Primeiro, para lidar com o abuso sexual infantil, temos que passar a olhar os nossos filhos com proteção, com um olhar de proteção, não com um olhar de desconfiar de todo mundo, mas devemos que saber que temos que ter cuidado nos dias de hoje com quem deixamos os nossos filhos, quem se aproxima dos nossos filhos, porque muitas vezes eu tive com uma menina que ela tinha, essa é uma experiência verdadeira. Eu conheci uma menina que ela tinha 10 anos, a hora já está um pouco maior. E ela sofria abusos sexuais desde que tinha 6 anos de idade, por parte do seu padrasto. E foi através da sua professora que descobriram o que estava acontecendo. E quantas meninas hoje em dia sofrem abuso sexual e não podem dizer nada a ninguém, uma por vergonha, outras por ameaça, porque o abusador diz que se você dizer algo, eu vou fazer isso com você, eu vou te matar, ou eu vou matar a sua família. Porque muitas vezes o agressor começa a ameaçar a criança, para a criança não diga nada. E devemos ensinar os nossos filhos a identificar a forma do abuso sexual. É como que, olha, se alguém te toca, por exemplo, nas meninas, te toca no peitinho, ou te toca entre as pernas, temos que ensinar os seus filhos a identificar qual é a forma que o abusador usa. Porque o abusador, ele é esperto, o abusador, ele usa. Quando ele vai querer abusar uma criança, ele não vem já abusando como a gente pensa, não.
O abusador usa uma técnica que seria a técnica, muitas vezes, de brincar. É como que ele está manejando, usa o jogo de brincar com a criança para ir tocando em partes íntimas que não podem ser tocadas. E devemos ensinar nossos filhos a identificar isso. Mamãe, tal pessoa me tocou em uma parte que é essa aqui. Isso é correto? Ou papai e tal. Temos que ensinar nossos filhos a identificar. Porque senão, quantas e quantas mulheres, quantos e quantos homens também que sofreram um abuso sexual por medo de ameaça ou também por vergonha, levaram essa carga dentro deles e hoje vivem com depressão, vivem com baixa autoestima, não sabem como viver com a sociedade. Porque as consequências do abuso sexual traz isso, traz desequilíbrio mental e emocional para a pessoa. Eu creio que meu conselho seria esse, ensinar o seu filho a identificar. Por mais que ele seja pequenininho, não é ensinar, olha, se alguém te toca na tetinha, se alguém te toca em uma parte íntima tua, tu conta pra mamãe. Tem que contar pra mamãe. Não podemos permitir que os nossos filhos sejam alvo de pessoas como essas, enfermas mentalmente. Porque, vou seguir repetindo, muitas vezes você acha, meu filho ele é tão elétrico, meu filho não sei o que está acontecendo, ou meu filho não fala na escola, ou meu filho não se relaciona com ninguém. Porque muitas vezes esse tipo de criança só sofreu algum tipo de abuso, ou está sofrendo algum tipo de abuso, e não sabe como dizer a alguém. E devemos identificar os abusos sexuais e denunciá-los. Ok? Um beijo.